nesta tarde, trazendo a mensagem de Deus. Amém. É um privilégio, uma alegria ter a oportunidade no programa que o irmão está fazendo, que o Senhor Jesus lhe chamou para fazer esse trabalho, né? E a gente não pode se negar de fazer alguma coisa para este Deus que nos tem dado tanto, né? E o especial, o mais precioso, e é sobre isso que falamos, a salvação da nossa alma. Então é um privilégio. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição sempre. Amém. O irmão está com a oportunidade. Deixa Deus lhe usar nesta tarde. Amém? Amém. Irmão, amigos que estão conectados juntamente conosco nesta tarde de terça-feira, eu falo aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, onde hoje está nublado o tempo. E eu quero meditar com vocês no livro de São Mateus, capítulo número 19 e versículo de número 16. São Mateus, capítulo 19 e versículo 16. É a passagem do jovem rico, o nobre jovem rico, né? E esta passagem é uma passagem que sempre me chamou muita atenção, porque esse rapaz recusou, Padre Senhor Macléo, Guilherme Manobelli, querida irmã, que está na audiência aí juntamente conosco. E esse jovem nobre rico sempre me chamou muita atenção, irmãos, porque ele recusou o tesouro no céu para ficar com a riqueza dele. E a Bíblia relata aqui, a partir do versículo 16 do capítulo 19 de Mateus, eis que um jovem, aproximando dele, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um só, Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhes: Quais? E Jesus lhe disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Que mais me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. Depois vem e segue-me. E ouvindo o jovem essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vocês vejam bem, meus irmãos, que a passagem que nós temos feito leitura retrata que este jovem chega para Jesus, chama Jesus de bom, sem conhecer Jesus, e Jesus disse que bom é Deus. Jesus era Deus, mas Jesus está dizendo para ele o reconhecer como Deus. Ele está reconhecendo Jesus como mestre, ele diz: bom mestre. Jesus não é apenas o mestre, Jesus é Deus. Jesus não é apenas um Deus. Você sabe que existem muitos deuses. Existem muitas pessoas que oferecem, fazem pedido às muitas divindades. Mas Jesus não é como uma divindade dessas que tem por aí. O escritor, o profeta Isaías, ele diz que desde a antiguidade ele nunca viu, nem com os ouvidos percebeu, um Deus além desse nosso Deus, que trabalha para aquele que espera em Deus. Então Jesus não é um simples Deus, como você vai ver, inúmeros deuses, desde a antiguidade sempre existiu, inúmeras divindades. Mas Jesus não é como eles. O nosso Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é quem dá a vida. Ele tem poder também para tirar a vida. Ele tem poder para colocar no deserto, mas ele também retira o homem do deserto. Ele tem poder para dar água da rocha, mas também tem poder de secar os rios. Ele tem todo o poder. Mas aquele jovem chega para Jesus, o identificando ou conhecendo apenas como um mestre, como alguém que entendia sobre a lei e sobre os profetas.
Mas Jesus não era apenas isso. Jesus é Deus, e Deus Todo-Poderoso. Aí vem o primeiro ponto. Como eu e você, querido ouvinte, querido irmão, que vai nos ver mais tarde, talvez, como que nós temos visto? Como é que nós conhecemos Jesus? O que Jesus é para mim e para você? Ele é um mestre? Ele é o Senhor? Ele é o Salvador? Para muitos, Jesus é apenas o Salvador. Jesus me salvou, Jesus me libertou. Ele ainda não mudou de vida porque Jesus não é o Senhor da sua vida. O que Jesus é para nós? Para aquele jovem rico, Jesus era um mestre. Mas Jesus está falando que ele é Deus, que é Deus bom, que é Deus conosco. E é um Deus muito bom, muito bom. Não tem um Deus como esse nosso Deus. Se você for em uma religião de matriz africana e você pedir alguma coisa, eles vão dizer assim, sim, você vai conseguir isso. Teu marido voltar para casa, sim, você vai conseguir. Mas você tem que fazer esta e essa oferenda para você conseguir o que você precisa. Porque estas divindades não trabalham para nenhum ser humano de graça. O nosso Deus, ele não pede nada. Até porque não tem nada que nós possamos oferecer para esse Deus. Ele é o dono de tudo. O que poderia eu granjear? O que eu poderia oferecer para Jesus? Para ele curar uma enfermidade? Eu não tenho nada para oferecer. Você não tem nada. Você pensa, eu poderia oferecer dinheiro, riqueza. Jesus é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa do meu ou do teu dinheiro, querido. Querida, amigos, minha saudação, irmão Luiz Antônio, querido pregador, cantor, adorador do Senhor que também está na audiência. Queridos, o nosso Jesus, ele tem tudo. Nada que nós vamos oferecer ou entregar para ele seria imprescindível. Ele tem tudo, ele é dono de tudo. Ele é um Deus soberano. Agora, a segunda coisa, esse moço pergunta para Jesus: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele é pertinente. Ele chega de forma errada, sem conhecer o Senhor, mas havia uma preocupação que era pertinente. Ele queria herdar a vida eterna. E se você parar para perguntar, em qualquer parte do mundo, todas as pessoas querem a vida eterna. Ninguém quer morrer, querido. Eu já tive o desprivilégio de estar na frente de uma pessoa que está próximo à morte. E todos querem viver. Ninguém quer morrer. Somente quer morrer. Existe sim alguém que quer. Aquele que tem a esperança firme, uma confiança inabalável na vida eterna. Aquele que sabe que morrer não é o fim, é apenas passagem para a eternidade. Só tem tranquilidade de morrer a pessoa aquela que tem a certeza, a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida nos céus. Só quer ou só permite morrer com tranquilidade a pessoa aquela que sabe que está guardando a coroa, que acabou a carreira e que breve está a oportunidade de ir morar no céu com Jesus. Então essa pessoa está descansada em entregar sua vida para Jesus. Os demais todos vão ter uma aflição, uma preocupação, um desespero, porque não sabe o que está além da morte. Então esse jovem também tinha essa preocupação. Ele também tinha essa ansiedade. Ele disse: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para me livrar da morte? E Jesus disse para ele: você tem observado os mandamentos? E o rapaz disse: sim, observo desde a minha juventude. Que Jesus maravilhoso. É lógico que ele não observava. E Jesus provou para ele na prática. Porque Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois Jesus disse para ele: vai, vende os teus bens e dá aos pobres. Dá um testemunho que realmente tu ama mais o ser humano, mais as pessoas do que os bens que você tem. Vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Aquele jovem teve uma triste escolha. Porque ele escolheu os bens que ele tinha. Ele não conseguiu amar ao próximo. Ele não conseguiu ajudar as pessoas a qual Jesus mandou dar para os pobres. Ele não conseguiu.
Ele não conseguiu vender tudo o que ele tinha, porque ele tinha muitos bens, a Bíblia diz. E dar para as pessoas pobres, ele não conseguiu. Ele queria ter a vida eterna. Ele queria tirar o medo da morte, mas não queria mudar as atitudes dele. Ele queria se livrar do medo da morte, mas não queria mudar as atitudes dele. Volto no que eu comecei falando, o que Jesus é para mim e para você. Eu conheço pessoas que Jesus, para ele, é o Salvador. Sabe o que significa? Ele diz, Jesus me salvou, Jesus me tirou do mundo. Mas ele continua fazendo as coisas conforme ele quer. Ele continua andando nos caminhos que lhe agradam. Ele não muda as suas atitudes, não muda a sua fala, não muda o seu viver, porque Jesus é apenas o Salvador, Jesus não é o Senhor da sua vida. Quando Jesus é o Senhor da minha e da tua vida, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que Jesus quer. E às vezes o que Jesus quer não é o que nós queremos e não é o que é mais fácil de fazer. Você veja bem, a Bíblia diz que Jesus Cristo fez a vontade de Deus e ele pede para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento, a humanidade de Cristo, ele não quer ir para a cruz. Ele não quer morrer no Calvário. Entretanto, a fidelidade de Jesus, Deus sendo Senhor de Jesus, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Pai quer. Aí você vai ler, ele vai dizer mais adiante, depois que ele ressurge, dizendo assim, pelo que o Pai me deu todo o poder nos céus e na terra. Por que que o Pai lhe deu todo o poder? Porque ele foi fiel, porque ele não fez a vontade dele, a vontade de fugir da cruz. Não, ele fez a vontade do Pai. Jesus teve o Pai, Deus, como seu Senhor. E ele nos ensina a ter ele como nosso Senhor. Não apenas como nosso Salvador. Não apenas como nosso Mestre. Mas como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso guia, nosso Mestre, nosso Deus. Para nos dirigir, para nos controlar, para nos guiar. O que o Senhor falar, eu já vi muitos dizerem, se Cristo comigo vai, eu irei. Temos um hino da harpa assim. E eu já vi algum irmão dizer assim, se Deus mandar eu vou, irmão. Para a obra missionária, se Deus me chamar, eu vou. Eu quero te dizer, meu querido, que Jesus já te chamou. Jesus vai contigo. Vá, faça. Tudo o que te vier a mão para fazer, faça. Conforme as tuas forças, faça. Irmão Daniel, faça. Que bênção esse trabalho. Que glória. Se cada irmão tivesse um programa no Face, pregasse o Evangelho, preguemos o Evangelho, irmão. O tempo é findo. Eu sempre digo que Satanás tem uma coisa que os crentes tinham que ter. A Bíblia diz que ele sabe que tem pouco tempo. Os crentes não sabem que tem pouco tempo. O diabo sabe que tem pouco tempo, ele trabalha com pressa porque ele sabe que é pouco tempo dele. E os crentes não sabem. Os crentes acham que tem uma eternidade e nós somos finitos. Os crentes do passado já passaram, já fizeram, agora é a nossa vez. Façamos, preguemos aonde for nos dada a oportunidade, aonde se abrir a oportunidade, onde nós fizermos uma oportunidade, preguemos a palavra do Senhor, enquanto é dia, enquanto é hora, porque a noite vem, agora ninguém vai poder trabalhar. Mas hoje é tempo, hoje é dia, e hoje nós dizemos o que Jesus é para mim e para você. O que o Senhor Jesus é? Jesus é um mestre, ou Jesus é Deus? Jesus é o Senhor, ou Jesus é apenas o Salvador? É bom ter Jesus como Salvador, mas é interessante nós termos como Senhor e Salvador da nossa vida, para Ele nos guiar e nos dirigir. Aquele jovem não queria isso. O jovem disse que
Ele tinha observado desde a sua infância os mandamentos, mas o mandamento diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus lhe desafia a entregar os seus bens para os pobres, ele diz: não, eu fico com os meus bens, não quero tesouro nenhum no céu. A preocupação dele era com a vida eterna, mas agora ele troca a vida eterna por uns bens terrenos momentâneos. Aleluia. A vida daquele jovem, por mais grande que possa ter sido, ela já acabou. Os bens, por mais grandes e sejam muitas as riquezas que ele tivesse, elas não existem mais. Ele é só uma memória na Bíblia. É só um exemplo para nós. Não fique, queridos, com coisas que a traça, a ferrugem consome. Mas tome posse de coisas eternas. Tome posse de coisas que vão realmente te levar para o céu. A preocupação dele era pertinente, mas o resultado não foi conveniente. Pois ele queria uma resposta de como ele herdar a vida eterna. Jesus dá a resposta e era possível ele adquirir a vida eterna. No entanto, ele fica com os bens que ele já tinha. Veja bem, ele chega diante de Jesus com uma preocupação. Ele tinha os bens, ele só não tinha a vida eterna. Agora ele sai da presença de Jesus com o que ele tinha. Ele sai com o problema. Quantas vezes? Quantas pessoas chegam na presença de Jesus pedindo solução para um problema e saem da presença de Jesus com o mesmo problema? A culpa não é do pregador, porque nessa ocasião o pregador era Jesus. A culpa é de quem não quis aceitar. Hoje pregamos a palavra do Senhor. Hoje ministramos a palavra do Senhor e cabe ao querido ouvinte que está ouvindo, aquele da pessoa que está participando, aceitar e dizer: Jesus, seja meu Senhor, seja meu Salvador. E dizer: Jesus, eu quero fazer a tua vontade, seja o meu dono. Eu irei, eu farei. Depende de mim e de você. Está diante de nós a oportunidade, querido irmão que está na audiência dessa programação nesta tarde. Depende de mim e de você. Aquele jovem tinha já riqueza quando chega diante de Jesus. E ele queria saber sobre a vida eterna. Ele queria ter a vida eterna. E ele sai com a riqueza e sem a vida eterna. Preste atenção. O que você precisa? Jesus está pronto para te conceder. Mas você chega diante de Jesus e lança o teu problema, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você chega diante de Jesus e lança todo o teu problema, a tua dificuldade. Aí Jesus pede para você: faça assim, não siga mais esse caminho. Você diz: tudo bem, Jesus, eu vou pegar meu problema e vou seguir. Mas o problema é o que te trazia agonia. O problema era o que angustiava aquele jovem. Uma preocupação. Agora eu vou devagar e vou pensar. Quem sabe aquele jovem amanhecia madrugada sonhando e pensando, aflito: eu preciso saber da vida eterna. Eu tenho muita riqueza. Eu tenho dinheiro para viver. Mas eu não sei o que será do meu dia de amanhã. Eu não sei se eu morrer para onde eu vou. Eu tenho medo da morte. Talvez tivesse ele pânico. Talvez ele vivesse com ansiedade, o mal do século. Vivesse ele com ansiedade, com pânico, com medo. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Agora o rapaz chega na presença de Jesus. Jesus diz para ele: vende o que tu tem, dá para os pobres, te livra do problema. Vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Jesus garante para ele tudo o que ele precisava e o que ele veio buscar diante de Jesus. Mas o rapaz sai com o mesmo problema e sem a vida eterna, porque não quis Jesus, porque não aceitou a ideia, não aceitou a palavra de Jesus. Que nesta tarde, eu e você possamos entender a palavra do Senhor Jesus que fala hoje conosco. Que nós possamos crer no Senhor Jesus, aceitar a Ele e
tudo o que Ele manda-nos através da sua palavra, tudo o que Ele tem falado conosco, nós possamos seguir confiadamente, deixando diante dele os nossos problemas, os nossos medos, as nossas preocupações, e não tomando de volta, mas lançando sobre ele, como diz o apóstolo Pedro. Eu gosto muito dessa frase, porque ela não diz deixando, ele poderia dizer, não, ele diz lançando. Vocês sabem lançar? Lançar é atirar, irmão, sabe? Lançar é jogar. Tu lança sobre ele a tua ansiedade. Ansiedade é aquilo que te fica trazendo palpitação, aquilo que te traz preocupação, te traz até um desespero. Ansiedade, tem gente que não dorme à noite por ansiedade. Ansiedade traz um suor frio. Ansiedade tem os mesmos sintomas de ataque cardíaco. Ansiedade. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe quem que vai cuidar de ti quando tu lançares a ansiedade que tu tens aos pés do Senhor Jesus? O próprio Senhor Jesus. Ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele. Que nessa tarde você não seja como aquele jovem rico, mas você faça a diferença. Você chega diante de Jesus e lance a tua ansiedade, a tua preocupação. Se você também tem uma preocupação de herdar a vida eterna, lance sobre Jesus. Jesus, eu quero ser salvo. E faça o que ele te mandar. Siga agora sendo ele teu Senhor. Ande de acordo com a palavra dele. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas fica o teu olho fito no Senhor Jesus. Não deixe que, como aquele hino da harpa que diz, passarinhos, belas flores, querem nos encantar. Não, são vãos, terrestres esplendores. Eu contemplo o meu lar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um anelo, eu tenho uma esperança. A minha esperança é o céu. Eu quero ir para o céu. Qual é a tua esperança? Hoje nós temos inúmeras denominações e igrejas, mas todos nós nos unimos numa esperança: o céu. Nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos todos unidos num propósito: ir morar com Jesus na glória. Passarinhos, belas flores, coisa desta vida, riquezas, bens materiais não nos chamam a atenção, ou não nos podem chamar a atenção, porque o nosso olhar está fito no Senhor Jesus. Canaã é logo ali, o céu é logo ali. Reanima a tua força. Às vezes vão nos desanimando, as lutas, as dificuldades vêm sobre nós, e algumas coisas querem nos tirar o foco. No entanto, querido, olha para Jesus, lembra do Senhor Jesus. Eu disse esses dias para um irmão, não seja feliz pelo que Jesus já fez. Não, Jesus, eu sei que Jesus é bom e tem feito muitas coisas por nós, mas não seja feliz pelo que Jesus já fez. Não seja feliz também pelo que Jesus vai fazer. Seja feliz, seja grato, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e nos religou a Deus. Nós estamos religados com Deus. Nós temos uma promessa. A nossa pátria não é aqui.